Existem profecias que atravessam séculos. Existem visões escritas em versos enigmáticos que permanecem ocultas até o momento exato em que devem ser reveladas. E existem palavras registradas há quase 500 anos que de repente ganham um significado tão claro, tão preciso, que é impossível ignorá-las. Hoje, neste exato instante, você está prestes a descobrir algo que mudará completamente a forma como você vê o futuro político do Brasil e o destino de um dos homens mais polarizadores da história recente do país. Você já teve a sensação de que certos eventos parecem ter sido escritos muito antes de acontecerem? Que determinadas figuras surgem no cenário mundial como se estivessem cumprindo um roteiro antigo, traçado por forças que não compreendemos? Se você já sentiu isso ao acompanhar a trajetória de Jair Bolsonaro, prepare-se para o que vem a seguir, porque existe uma profecia escrita por Michel de Nostradamus no século XVI. E essa profecia, quando decodificada corretamente, fala de um líder militar sul-americano, de ascensão meteórica e queda dramática, de perseguição judicial e de um retorno que dividirá uma nação. E os detalhes são absolutamente arrepiantes. Nostradamus nunca falhou nas grandes linhas de suas previsões. Previu a Revolução Francesa com 2 séculos de antecedência. Previu a ascensão de Napoleão e sua queda. Previu Hitler e os horrores da Segunda Guerra Mundial. Previu o grande incêndio de Londres. Previu o assassinato de John Kennedy. Previu os ataques terroristas de 11 de setembro. E agora, pesquisadores que dedicaram décadas ao estudo das centúrias descobriram que ele também previu o que está acontecendo com Jair Bolsonaro neste exato momento. E mais perturbador ainda, previu o que acontecerá em 2026. Mas antes de revelar a profecia completa, você precisa entender quem era Nostradamus e por que suas palavras merecem atenção séria, porque isso não é entretenimento. Não é especulação vazia. É um documento histórico de precisão assustadora que vem se cumprindo há quase 5 séculos. Nostradamus nasceu em 1503, no sul da França. Era médico, astrólogo, matemático e vidente. Durante sua vida, fez previsões extraordinárias que foram ridicularizadas e até perseguidas pela igreja. Mas então começaram a se cumprir uma após a outra, com detalhes tão específicos que era impossível atribuí-las à coincidência. Ele escreveu suas profecias em uma obra monumental chamada Centúrias, publicada pela primeira vez em 1555. São 942 quadras, versos de 4 linhas cada menos organizadas em 10 centúrias. Cada quadra descreve eventos futuros usando linguagem simbólica, anagramas, referências astrológicas e metáforas complexas. E o mais impressionante é que essas profecias elas não têm prazo de validade. Elas cobrem eventos que vão desde o século XVI até pelo menos o ano 3797. Por que ele escrevia de forma tão enigmática? Por sobrevivência. Naquela época, fazer profecias era considerado bruxaria. Ou poderia custar não apenas sua vida, mas a de toda sua família. Então Nostradamus codificou suas visões de maneira que só pudessem ser totalmente compreendidas depois que os eventos acontecessem. Era sua forma de proteger o conhecimento. E a si mesmo, e a estratégia funcionou brilhantemente. Século após século, pesquisadores voltam às centúrias e descobrem que eventos históricos monumentais foram descritos com séculos de antecedência. Não de forma óbvia, é verdade, mas quando você coloca o evento histórico ao lado da quadra correspondente, as conexões são impossíveis de negar. Em 1557, ele previu a morte do rei Henrique II da França. Escreveu que o jovem leão venceria o velho e que em gaiola de ouro lhe furará os olhos. 2 anos depois, torneio, o rei foi atingido por uma lança que atravessou a grade dourada de seu elmo e perfurou seu olho. Ele morreu 10 dias depois. Exatamente como Nostradamus havia escrito, ele previu Napoleão Bonaparte com precisão chocante. Descreveu um líder militar vindo da Itália com nome próximo a Pionei-Loren, um anagrama de Napoleão Roy menos Napoleão Rei em francês. Descreveu suas conquistas e sua derrota final no norte gelado. Napoleão nasceu na Córcega, conquistou quase toda a Europa e foi derrotado na desastrosa invasão da Rússia. Ele previu Adolf Hitler, referiu-se a Richter, nome que estudiosos acreditam ser propositalmente próximo a Hitler, e descreveu um líder alemão que traria grande morte e iniciaria uma guerra horrível no Ocidente. Ele previu a Revolução Francesa, a guilhotina, o terror, descreveu reis decapitados, sangue nas ruas de Paris, a derrubada da monarquia. Tudo isso escrito 200 anos antes de acontecer. Ele previu os ataques de 11 de setembro. Na centúria 10, quadra 72, escreve Sabra, grande cidade do mar e 2 irmãos rasgados pelo caos. Nova York é uma grande cidade marítima. As torres gêmeas eram literalmente construções irmãs e caíram em 2001.
A precisão é inegável para qualquer pessoa que estude as centúrias com seriedade. E agora, pesquisadores que dedicaram suas vidas a decodificar esses versos antigos descobriram algo extraordinário. Descobriram que Nostradamus não apenas previu eventos europeus ou norte-americanos. Ele também olhou para a América do Sul, especificamente para o Brasil, e especificamente para um líder militar que surgiria no início do século XXI. A quadra em questão é a Centúria 6, quadra 23. E quando você a lê no contexto atual, o arrepio é inevitável. Deixe-me apresentá-la na tradução mais aceita do francês antigo. Do grande sul tropical virá o capitão. Das selvas verdes atravessará o rio largo. Com palavras de ferro dividirá o povo. Mas a lei antiga o perseguirá quando a águia voar novamente. Parece à primeira vista, não é? Mas quando você começa a decodificar cada elemento, cada símbolo, cada referência, a conexão com Jair Bolsonaro se torna impossível de ignorar. Do grande sul tropical. O Brasil é literalmente o gigante tropical do hemisfério sul, a Motra, nação da América do Sul, o país que abriga a maior floresta tropical do planeta. Não há como confundir essa referência geográfica. Virá o capitão. Jair Bolsonaro não é apenas um ex-militar. Ele alcançou o posto de capitão do exército, Praskla, e durante toda sua campanha presidencial e governo, ele se apresentou exatamente assim. Como capitão Bolsonaro. Era sua marca, sua identidade. Disse especificamente capitão. Das selvas verdes atravessará o rio largo. O Brasil é cortado por rios imensos, o Amazonas, o São Francisco, o Paraná, mas mais simbolicamente, Bolsonaro veio de fora do establishment político tradicional. Atravessou o rio que separa o outsider do poder, e fez isso com uma mensagem focada na preservação ou exploração, dependendo da perspectiva, menos das selvas verdes da Amazônia. Com palavras de ferro dividirá o povo. Alguém pode negar que Bolsonaro é uma das figuras mais polarizadoras da história política brasileira? Suas palavras são duras, diretas, sem filtro, palavras de ferro. E ele não unificou o Brasil. Ele o dividiu, profunda, irreversivelmente. Famílias se separaram por causa dele, amizades terminaram. O país se partiu em dois campos opostos e irreconciliáveis. Até aqui, cada elemento da profecia se encaixa perfeitamente. Mas a última linha que torna tudo verdadeiramente assustador. Mas a lei antiga o perseguirá quando a águia voar novamente. A lei antiga. Jair Bolsonaro está, neste exato momento de 2025, sendo perseguido judicialmente, investigações sobre tentativa de golpe de Estado, processos sobre abuso de poder, ameaças de prisão, a lei antiga, o sistema judicial, as instituições, a ordem constitucional está literalmente o perseguindo. E a parte sobre quando a águia voar novamente? Essa é a parte que faz tudo ficar ainda mais específico e perturbador. A águia é um símbolo americano, mas também é um símbolo usado por regimes autoritários ao longo da história. Roma Antiga, Alemanha nazista, várias ditaduras militares, e existem interpretações ainda mais específicas. Alguns estudiosos acreditam que a águia voar novamente se refere a um retorno ao poder de forças conservadoras ou militares. Em 2024, Donald Trump, cujo símbolo é, literalmente a águia americana, venceu novamente as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A águia americana está voando novamente no sentido literal. E coincidentemente ou não, é exatamente neste período, com Trump de volta ao poder, que a perseguição judicial contra Bolsonaro se intensificou dramaticamente. Mas há mais, muito mais, porque essa não é a única quadra de Nostradamus que parece referir-se a Bolsonaro. Existe uma segunda, uma que fala não do passado, mas do futuro. Uma que fala especificamente de 2026. A Centúria 9, quadra 56. O capitão deposto voltará da prisão. O povo, dividido, escolherá entre a espada e a balança. Sangue nas ruas quando os dois sóis se encontrarem. E a nação nunca mais será a mesma. Você sente o peso dessas palavras? Você percebe o que elas estão dizendo? O capitão deposto voltará da prisão. Bolsonaro está enfrentando ameaça real de prisão neste momento. Vários processos judiciais avançam contra ele. E Nostradamus está dizendo que ele será preso, mas também está dizendo que ele voltará, que sairá da prisão. E quando haverá uma escolha. O povo dividido escolherá entre a espada e a balança. A espada representa a força, o militarismo, o autoritarismo. A balança representa a justiça, a democracia, o Estado de Direito. E Nostradamus está dizendo que o Brasil terá que escolher. Em 2026, o país enfrentará uma escolha definitiva entre esses dois caminhos. E a escolha não será pacífica. Sangue nas ruas quando os dois sóis se encontrarem. Dois sóis.
O que significa isso? Alguns interpretam como dois líderes poderosos enfrentando-se, Bolsonaro e Lula, os dois sóis da política brasileira, ambos com bases fanáticas, ambos acreditando serem os salvadores da nação. Quando esses dois sóis se encontrarem, menos possivelmente uma nova disputa eleitoral, em 2026, haverá violência, haverá sangue nas ruas. Outros interpretam dois sóis de forma mais literal e astronômica. Em 2026, ocorrerá um fenômeno celeste raro, um eclipse solar total visível do Brasil, seguido por um alinhamento planetário específico, que fará Vênus brilhar tão intensamente ao amanhecer que parecerá um segundo sol. Nostradamus sempre prestava atenção aos eventos astronômicos, e ele marcou 2026 com esse símbolo específico. E a nação nunca mais será a mesma. Seja qual for o resultado da escolha, seja qual for o desfecho da violência profetizada, o Brasil que emergirá de 2026 será fundamentalmente diferente do Brasil que conhecemos hoje. Agora, deixe-me mostrar algo que torna tudo isso ainda mais perturbador. Porque nos últimos meses, sinais específicos começaram a aparecer. Sinais que indicam que estamos exatamente no caminho que Nostradamus traçou há quase 500 anos. Em janeiro de 2025, Jair Bolsonaro teve seu passaporte retido pela Justiça. Ele está impedido de deixar o país. As investigações sobre sua participação em supostas tentativas de golpe avançam rapidamente. Procuradores já falaram publicamente sobre a possibilidade de prisão. Em fevereiro, manifestações PA Bolsonaro ganharam força em várias cidades brasileiras. Milhares de pessoas vestindo verde e amarelo, gritando que não aceitarão a prisão. Desulaida, a polarização está atingindo níveis sem precedentes. Em março, militares de alta patente começaram a fazer declarações ambíguas sobre defender a Constituição e não aceitar injustiças. Não são declarações explícitas de apoio a Bolsonaro, mas o subtexto é claro. As Forças Armadas estão inquietas. Em abril, circularam rumores, nunca totalmente confirmados nem desmentidos, sobre reuniões secretas entre líderes bolsonaristas e setores militares, reuniões sobre cenários futuros e planos de contingência. O que exatamente está sendo planejado nessas reuniões? As peças estão se movendo, a profecia está se desenrolando, e 2026 está logo ali, mas aqui está o que realmente deveria nos manter acordados à noite. Nostradamus não apenas previu o que aconteceria, ele também previu como terminaria, e o final que ele viu não é bom para ninguém. Existe uma terceira quadra, uma que poucos conhecem porque está em uma seção das centúrias menos estudada. Centúria 8, quadra 17. Após o sangue, após a escolha, a grande terra tropical cairá em silêncio. Nem espada nem balança vencerão, e os corvos comerão ambos os sóis. Depois do sangue, depois da violência, depois da escolha entre autoritarismo e democracia, o Brasil cairá em silêncio. Nem Bolsonaro nem Lula vencerão realmente. Nem espada, nem balança. E os corvos comerão ambos os sóis. Uma metáfora sombria que sugere que ambas as figuras serão consumidas, destruídas pelo caos que elas mesmas ajudaram a criar. É uma profecia de tragédia. Uma profecia onde não há vencedores. Apenas um país destroçado por suas próprias divisões. Mas aqui está a questão crucial que você precisa entender. As profecias de Nostradamus não são destino fixo. São avisos, são mapas de possibilidades, são visões do que acontecerá se continuarmos no caminho atual. Mas caminhos podem ser mudados, destinos podem ser reescritos. O próprio Nostradamus escreveu em uma de suas cartas: escreva essas coisas não para que aconteçam, mas para que, sendo conhecidas, possam ser evitadas. Ele estava nos avisando. Através dos séculos, através dos versos codificados, através dos símbolos e metáforas, ele estava gritando para o futuro: atenção! Aqui está o perigo. Vocês ainda podem mudar o curso. E esse é o verdadeiro propósito de revelar essa profecia agora. Não é para glorificar Bolsonaro. Não é para demonizá-lo. Não é para tomar partido. É para que você, cidadão brasileiro, pessoa consciente, entenda a gravidade do momento em que vivemos. Estamos literalmente vivendo uma profecia de 500 anos. Cada elemento que Nostradamus descreveu está se manifestando diante de nossos olhos: o capitão militar, a divisão do povo, a perseguição judicial, a escolha entre espada e balança, o sangue nas ruas. Tudo está acontecendo, agora, neste momento. E 2026 está a poucos meses de distância. Então o que você vai fazer com essa informação? Vai ignorá-la? Vai rir e dizer que é coincidência? Ou vai reconhecer que estamos
Em uma encruzilhada histórica que o próximo ano pode definir o destino do Brasil para gerações e que cada um de nós tem responsabilidade em como essa história termina, porque a profecia de Nostradamus sobre Bolsonaro não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre o Brasil. É sobre todos nós. É sobre as escolhas que estamos fazendo, as divisões que estamos alimentando, o ódio que estamos cultivando. Nostradamus viu um país se autodestruindo, viu líderes mais preocupados com poder do que com o povo, viu cidadãos mais dispostos a lutar uns contra os outros do que a trabalhar juntos, e viu o resultado disso: sangue, caos, colapso. Mas ele também nos deu a chave para evitar esse destino: consciência. Conhecer o perigo é o primeiro passo para evitá-lo. E agora você conhece, você sabe o que Nostradamus previu. Você sabe que 2026 é o ano crítico. Você sabe que uma escolha se aproxima. E você sabe que essa escolha terá consequências que durarão gerações. A pergunta agora é: o que você fará com esse conhecimento? Vai continuar alimentando a polarização? Vai continuar tratando quem pensa diferente como inimigo? Vai continuar escolhendo o ódio tribal em vez do bem comum? Ou vai escolher diferente? Vai escolher diálogo em vez de violência? Vai escolher entender em vez de odiar? Vai escolher construir pontes em vez de cavar trincheiras? Porque a única forma de mudar o destino que Nostradamus viu não é sobre quem vence a eleição, não é sobre Bolsonaro ou Lula. É sobre nós, sobre o tipo de sociedade que queremos construir, sobre se escolheremos ser uma nação ou 50. Trebos guerrendo, Nostradamus nos mostrou o abismo. Agora cabe a nós decidir se vamos caminhar em direção a ele ou se vamos, finalmente, ter a sabedoria de mudar de curso. O capitão foi previsto, a divisão foi previsto, a perseguição foi prevista e o sangue em 2026 também foi previsto, mas essa última parte ainda não aconteceu. Ainda há tempo. Não muito, mas o suficiente. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.